are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. Olá, minha gente, boa noite, a paz do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite para fazer algo diferente, né? Estamos aqui para conversar um pouco, né, sobre muitas coisas que têm acontecido nos últimos dias e que precisam, de certa forma, haver luz nas nossas vidas e nos nossos corações, né? O que eu tenho entendido e percebido no meu espírito é que nós precisamos buscar a Deus de uma forma diferente. Precisamos buscar a Deus com intensidade, precisamos buscar a Deus com fé, mas não apenas com fé, com conhecimento. Porque há muitos e muitos e muitos que têm nos últimos tempos se perdido por não compreender as verdades da palavra. E eu não sei você, mas eu tenho percebido que muitas pessoas têm sido levadas por profetas e por profecias que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Então, nessa noite a gente vai começar uma série de estudos, né? E esses estudos são voltados à escatologia, né? Nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre os últimos tempos, nós vamos falar sobre o tempo do fim, né? E a nossa intenção e a nossa ideia é que você tire suas dúvidas e participe conosco, né? E esteja a cada dia mais e mais se fortalecendo em Deus, porque a palavra diz que o povo perece porque falta conhecimento. E nós precisamos buscar esse conhecimento, nós precisamos buscar essa verdade, né? A verdade da palavra, a verdade que muda a minha vida e muda a tua vida, né? Nos últimos tempos, não sei se os irmãos têm percebido isso, mas o que eu tenho percebido e o que eu tenho entendido no meu coração é que muitos estão se perdendo, irmãos, porque não estão conseguindo compreender o que é a verdade da palavra e o que de fato é a verdade que está escrita. Então nós ouvimos muitas coisas, vemos muitas coisas e não entendemos tudo, né? Glória a Deus pela tua vida, porque você está querendo ouvir um pouco mais, né, da palavra do Senhor, está querendo aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Nós hoje não vamos ser muito demorados, vai ser um breve bate-papo que a gente vai ter sobre isso, né? Mas eu já te convido, segunda-feira à noite, nós estaremos aqui novamente, né? Para falar um pouco sobre a palavra do Senhor, para falar um pouco sobre o que Deus diz sobre tudo isso, né? E que haja luz na tua vida, no teu coração, na tua casa sobre essas questões. Uma primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos é que quando nós falamos em escatologia, nós estamos falando sobre um estudo do fim dos tempos. Então, em algum momento, irmãos, essa estrutura que nós conhecemos de planeta Terra, do jeito que ela está organizada, em algum momento ela vai deixar de existir, né? Do jeito que ela está organizada hoje, ela vai se organizar de uma outra forma. Então, para que isso aconteça, Jesus nos deu alguns indicativos no seu ministério. E além de Jesus, há muitos textos bíblicos que revelam profecias sobre isso, sobre como vai acontecer o fim dos tempos. Então, escatologia é o estudo desses últimos tempos, né? O estudo desse tempo que está por vir, desse tempo que irá acontecer ainda, né? Que já se iniciou, mas ainda irá acontecer, né? Então, escatologia é isso. Mas por que a gente estudar isso? Por que a gente conversar sobre isso? Por que a gente falar sobre isso, né, irmãos? Primeira coisa que a gente precisa pensar é que há muitas dúvidas sobre isso. Tem pessoas que não entendem, não compreendem essas questões. Quando a gente fala fim dos tempos, apocalipse, as pessoas já ficam nervosas, ficam tensas, né? E não sabem nem como responder, ou como falar, ou como pensar
sobre essas questões. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que há muitos questionamentos. Por nós não termos um estudo da palavra do Senhor, por nós não entendermos e ouvirmos a palavra do Senhor, o que é que ocorre, irmãos? Nós acabamos em muitas horas ouvindo muitas pessoas sobre isso. E isso gera uma série de questionamentos que nem sempre nos levam a entender a palavra de verdade. A terceira coisa é falta de conhecimento. Não há muito conhecimento sobre isso, né? Há pouco se fala sobre isso. Apesar de nós vivermos muitas das coisas, né? Nós pouco falamos e pouco discutimos sobre isso. Nós falamos muito sobre fé e é bom demais. Nós falamos muito sobre amor e é muito bom. Nós falamos sobre comunhão, sobre unção, sobre derramar do Espírito, sobre tantas coisas, mas nós precisamos ter conhecimento sobre essa área também. E o medo, né? O medo trava muitas pessoas para ouvir sobre isso. O medo trava muitas pessoas para falar sobre isso, para pensar sobre isso. E o pânico também. Porque nós decidimos, enquanto pastores da Mover Glória, né, fazer esse estudo contigo? É porque nós havíamos iniciado esses estudos em nossa igreja antes desse stand-by, né? Antes dessa parada que a igreja teve, nós havíamos iniciado esse estudo lá. Então, por isso, nós estamos apenas retomando o que já havíamos começado, né? Mas para que sejamos justos com todos, né, nós vamos começar do começo, digamos assim, né? Nós vamos começar do início, vamos começar do princípio, né? E para nós começarmos, eu queria começar hoje conversando contigo sobre o entendimento do que Jesus deixou para nós sobre o fim dos tempos, né? Sobre esse tempo que vai chegar. E eu queria que os irmãos abrissem comigo Mateus capítulo 24, verso 4. Mateus capítulo 24, verso 4. Um texto muito claro de Cristo acerca de todas essas coisas. E eu vou conversar com os irmãos sobre isso. E nos próximos dias nós vamos estar conversando sobre os acontecimentos, as coisas que irão acontecer. E assim a gente vai, à luz da palavra, entendendo tudo que irá acontecer. Porque a Bíblia diz que haverá uma série de eventos. E esses eventos vão terminar ou vão se finalizar, vão encerrar com a chegada nossa com Cristo, né? Na eternidade. Então, primeiro eu queria que os irmãos abrissem comigo em Mateus capítulo 24, verso 4. Mateus capítulo 24, verso 4, que diz assim a palavra do Senhor. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. A primeira intenção de Jesus era que ninguém nos enganasse. Mateus capítulo 24, verso 4. Era que ninguém nos enganasse. Era que nós em momento algum fôssemos enganados por ninguém. É que em momento algum nós nos deixássemos levar por qualquer conversa. A internet, irmãos, é uma bênção, mas a internet precisa ser administrada e precisa ser vivenciada com muito cuidado. Porque na internet está de tudo, tem de tudo na internet. E nós precisamos ser cautelosos e cuidadosos para estar diante da internet e ouvir o que a palavra verdadeiramente tem para dizer para as nossas vidas. E aí Jesus já tinha essa preocupação. Vede que ninguém vos engane. Então não se permita ser enganado por nada que não venha da palavra. Não se permita ser enganado por nada que não venha de Deus, né? E aí ele prossegue, Mateus capítulo 24, verso 5, Jesus diz o seguinte, ó. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Talvez hoje nós não tenhamos pessoas personificadas dizendo que são Cristo. Mas nós temos hoje muitos discursos usando o nome de Cristo, quando na realidade estão totalmente fora da palavra.
estão completamente fora da realidade, estão longe do que o Espírito de fato quer falar e do que de fato Jesus tem para as nossas vidas, né? Nós precisamos voltar e entender o que a palavra tem para nós. E vivemos dias, irmãos, em que, se nós não tivermos o conhecimento da palavra e o conhecimento da verdade, nós vamos acabar apavorados, nervosos e estressados, como o mundo está. O mundo não consegue compreender as verdades da palavra. E pelo mundo não conseguir compreender as verdades da palavra, o que é que ocorre? Há muitas pessoas em pânico, completamente apavoradas, quando na realidade tudo já está escrito, tudo já está predito, tudo já está aqui, para que eu e você tenhamos paz, tenhamos calma, tenhamos tranquilidade, tenhamos em nossos corações a certeza de que Deus está conosco. O verso 6 do capítulo 25 de Mateus diz o seguinte: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Olha o que Jesus está dizendo. Nós vamos ouvir falar sobre guerras e sobre rumores de guerras, mas nós não devemos nos assustar. Queridos, quando nós ouvimos a instrução, quando nós compreendemos o que Cristo está falando, nós podemos ter uma paz e uma tranquilidade nos nossos corações, porque independente das circunstâncias, ele diz, não se assuste. Se você ouvir falar em guerra, se você ouvir falar em rumor de guerra, não se assuste, fique em paz, mantenha-se tranquilo. Na realidade, Cristo já estava nos orientando sobre os dias que estão por vir, os dias que já acontecem e que estão por vir. Cristo estava nos direcionando e dizendo para nós, filhos queridos, igreja do Senhor, calma, cuidado, tenha tranquilidade no que você pensa e em como você conduz as coisas. Aí ele diz no verso 6 novamente, ó, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E aí eu quero deixar para os irmãos uma palavra muito clara sobre isso. Há um propósito e um plano de Deus para a humanidade. Esse plano se iniciou no Éden. Nós vamos falar mais sobre isso na próxima segunda-feira, onde nós vamos de fato falar cronologicamente sobre esse plano de Deus. Mas há um plano de Deus para a humanidade. E esse plano de Deus é um plano muito bem definido. Quando nós pensamos sobre esse plano de Deus, nós entendemos que Deus tem um propósito e um plano a seguir. Então ele diz, não se assuste, porque é necessário que assim aconteça. Saiba que Deus tem domínio e controle sobre todas as coisas. Deus tem controle sobre tudo o que está acontecendo. E nesses dias que nós vamos falar sobre a escatologia e sobre o estudo do fim dos tempos, você vai compreender comigo que Deus está com tudo, na sua mão. Deus tem domínio sobre todas as coisas. Deus tem controle sobre todas as coisas. Por isso não há motivos para a igreja do Senhor nem andar assustada, nem andar tensa, nem andar nervosa com nada. Não há motivos para isso, porque Deus está conosco, porque Ele está ao nosso lado, porque o Senhor está perto de nós. No verso 7 ele diz o seguinte, ó, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Eu não sei se você já prestou atenção, mas nós já ouvimos falar de rumores de guerra. Nós já vimos guerras acontecendo, todos nós. Se você tem mais de 1 ano de idade, né, ou mais de 2 ou 3 anos de idade, você certamente, meu irmão, já ouviu falar sobre guerras ou já viu, presenciou
nem que seja pela televisão, obviamente, nós no Brasil nunca entramos em guerra com ninguém, mas você já presenciou em alguns países próximos a nós, você já presenciou guerras. Então o que é que ocorre? Porquanto levantará-se nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas já ocorrem. Todas essas coisas já existem. Todas essas coisas já estão acontecendo para que o plano de Deus se cumpra. Mas aí fica aquela palavra de Cristo e eu quero que você guarde essa palavra no seu coração nessa noite. Não se assuste com nada disso. Não se assombre com nada disso. Permaneça firme no que você tem para fazer com Deus. E aqui fica a minha alegria por ter você nessa noite me ouvindo. Porque quando nós mergulharmos nessa palavra e quando nós compreendermos o que essa palavra diz acerca desse tempo, né, desse tempo que estamos vivendo, você vai compreender que não há necessidade de temores, não há necessidade de sofrimento, não há necessidade de angústia, não há necessidade de dor. Há necessidade sim de cada vez mais se dobrar na presença do Senhor e estar perto dele. Há necessidade sim de cada vez mais se tornar amigo íntimo do Espírito Santo e permitir que essa intimidade te envolva de tal forma que você possa ser edificado pela palavra, edificado pelo Espírito Santo. O verso 8 diz assim, ó: porém, tudo isto é o princípio das dores. Olha o que Jesus está falando para nós. Quando você vê as guerras acontecendo, quando você vê os rumores de guerra acontecendo, quando você vê a fome, quando você vê terremotos, quando você vê todas essas coisas, isso é apenas o princípio das dores. Porque a palavra diz que esse momento que antecede o grande momento da Igreja de Cristo, que é a vinda do Senhor Jesus, esse momento que antecede é como o momento de uma mulher que está prestes a dar à luz. Ela começa a sentir as dores, mas ainda não é o momento. Ela começa a sentir, ela entende o que vai acontecer, mas ainda não é o momento. E ela de modo nenhum pode se livrar daquilo. Ela de modo nenhum pode fugir daquilo. Mas o Senhor mostra para nós que isso é apenas o princípio, irmãos. E nós precisamos estar atentos e entender na palavra que tudo isso que estamos vivendo e todas essas coisas que estão acontecendo no mundo são questões que já estão na palavra do Senhor. E nós, como cristãos, precisamos ter um posicionamento de nos aproximar mais de Deus, ao invés de ficar temerosos e assustados com o que ocorre. Mateus capítulo 24, verso 9, diz o seguinte: então, irmãos, eu não sei se você tem conhecimento, mas há muitos cristãos perdendo a vida pelo mundo afora. Nós no Brasil não temos uma perseguição religiosa no Brasil. Graças a Deus por isso. Mas não é assim em todos os países. Há países onde a perseguição religiosa é violenta. Há países onde o fato de você ser cristão determina se você vai viver ou vai morrer. Há países em que definitivamente os cristãos não têm direito a falar, não têm direito a dizer nada. A palavra e a Bíblia é completamente, expressamente proibida. E Jesus diz, eles vos perseguirão e vos matarão por amor do meu nome. Verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. É o nome de Jesus que mostra isso para nós. É por causa de Jesus
que muitas vezes o povo de Deus é atribulado, perseguido e em alguns lugares morto. Você percebe que Cristo já nos indicava todas as coisas? Você entende que Cristo já nos dizia tudo o que estava acontecendo? Qual é a grande diferença, irmãos, de nós para os que viveram na época de Jesus? É porque nós vivemos todas essas coisas no dia de hoje. Parece que nós temos a oportunidade de não apenas ler a Bíblia, mas olhar ao nosso redor e ver a Bíblia, entender a Bíblia, compreender as verdades da palavra. E o verso 10, ele diz o seguinte, ó, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Trazendo um pouco para a igreja e para a realidade da igreja, nunca houve na história da igreja tantos escândalos. Nunca houve na história do povo de Deus tantos escândalos. E aí ele diz, trair e odiar uns aos outros. Irmãos, há muito ódio nos dias de hoje. Há muita traição nos dias de hoje. Há muita perseguição pessoal nos dias de hoje. Nós vivemos dias onde as pessoas se traem com muita facilidade. E eu não falo isso apenas no âmbito familiar, no âmbito do relacionamento conjugal, mas há muitas traições em muitas áreas da sociedade, né? Em muitos campos da sociedade existem traições. Então isso também está prescrito, isso também está escrito na palavra. Haveriam dias em que eles se trairiam, haveriam dias em que se escandalizariam. Você consegue se escandalizar hoje em dia com o que ocorre muitas vezes no noticiário? Eu consigo. Você consegue se escandalizar hoje em dia com notícias que você recebe no seu WhatsApp? Ou com notícias que você recebe via Facebook, Instagram? Eu consigo me escandalizar hoje em dia. Eu consigo ficar perplexa com determinadas coisas que eu ouço e vejo e não acredito que estou vendo, né? Eu consigo ainda me escandalizar com essas coisas. E o verso 11 ele diz o seguinte, ó, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, nunca houve um tempo, pelo menos quem me conhece há mais tempo, eu já estou crente, digamos assim, convertida ao Senhor há 30 anos, né? 31 anos, na realidade. Eu estou na presença de Deus há 31 anos. Nunca houve um tempo com tantas profecias. Nunca houve um tempo com tantas revelações. Nunca houve um tempo onde se ouviu tantas coisas, né? Frases como eis que te digo, o Senhor fala contigo, são muito comuns nos dias de hoje. Só que o apóstolo Paulo, certa vez, falando ao povo, ele disse para nós observarmos os bereanos. Porque os bereanos, tudo que ele pregava, os bereanos iam ao templo e verificavam na palavra se aquilo que estava sendo pregado era verdade. Muitas vezes, em alguns momentos, nós começamos a absorver o que está sendo dito, sem ao menos prestar atenção se o que está sendo dito está em linha com a palavra, está de acordo com a palavra. Queridos, o nosso manual de instrução para a vida é essa palavra. O que muda a nossa história, o que nos transforma, o que nos faz ter vida abundante, o que nos faz ser felizes, o que nos faz sorrir, independente das situações, é essa palavra. Então nós precisamos ser cautelosos e prudentes, para na hora que ouvirmos alguma coisa, virmos a palavra e observarmos se aquilo é verdade. Mas muitas vezes e muitas pessoas estão apenas engolindo coisas. E às vezes você está engolindo coisas que não vão te fazer bem.
coisas que não vão te trazer benefícios, coisas que vão te deixar longe de Deus, coisas que vão te deixar longe da palavra. Cuidado com isso, cuidado com essa questão. No verso 12, Jesus diz o seguinte, ó: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu vou ler novamente. Verso 12, Mateus, capítulo 24, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você consegue entender isso, irmãos? O amor se esfriará de quase todos. Não é só o amor de uma pessoa. Não é só o amor de fulaninho de tal que durante a caminhada perdeu-se. É o amor de quase todos. E nós precisamos ser cuidadosos com relação a isso. Nós precisamos ser cautelosos com relação a isso. Porque, irmãos, não adianta nadar. E como diz a expressão popular, morrer na praia. Não adianta viver uma vida inteira na presença de Deus e nos últimos momentos da vida se deixar levar e simplesmente perder-se no caminho. Não adianta nós ficarmos o tempo todo indo e frequentando igrejas se nós não temos a capacidade de permitir que esse amor seja uma brasa viva nos nossos corações para sempre. Aqueça seu coração nessa noite. Aqueça seu coração com a palavra nessa noite. Aqueça seu coração com o Espírito de Deus nessa noite. Que esse Espírito te envolva de tal forma que você compreenda, meu irmão e minha irmã, que o mais importante é ter essa palavra em nossos corações. É não permitir que essa chama se apague. É não permitir que essa chama se deixe ir embora. Sabe por quê, queridos? Porque nós nos decepcionamos. E nos decepcionamos com muitas pessoas. Isso é comum na caminhada cristã. Isso é comum durante a vida. Mas aí eu quero abrir um parêntese aqui e te dizer, se houve decepção na tua vida em alguma área, não permita que isso apague a chama do Espírito em você. Não permita que isso diminua o que o Espírito tem para dizer à tua vida e ao teu coração. Não permita, meu irmão, não permita, minha irmã, porque o amor de quase todos vai esfriar. E como há amor esfriado hoje em dia? Como existem pessoas que têm o seu amor esfriado? O amor pela palavra, o amor pela obra, o amor pelos outros, o amor pelo próximo. Jesus disse, amai ao próximo como a ti mesmo. E muito desse amor está esfriado. Então que nós possamos não permitir que isso aconteça em nossas vidas. No verso 13 ele diz o seguinte, ó: aquele, porém, que perseverar até o fim, aleluia, esse será salvo. Mateus capítulo 24, verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Eu te convido, meu irmão e minha irmã, a ser perseverante. Eu te convido a andar um pouco mais. Eu te convido a talvez arregaçar as tuas calças, né? Subir e dizer, eu vou caminhar um pouco mais, Senhor. Eu vou insistir na tua palavra. Eu vou insistir com a tua verdade. Eu quero, Senhor, essa vida eterna. Eu quero ser salvo.
Porque, irmãos, o que Deus tem preparado para nós é excelente. O que Ele tem preparado para a minha vida e para a tua vida é excelente. É muito maior do que você pode pensar. É muito maior do que você pode imaginar. E nesses dias que nós estaremos aqui conversando, nós vamos poder entender em Deus que o que Ele tem para nós é muito maior. Você já pensou como vai ser o céu? Pois se você não pensou, eu te convido a nesses dias começar a pensar. Eu te convido a nesses dias começar a sonhar com o céu. Porque o céu é a morada dos filhos. O céu é a casa dos filhos. O céu é para onde os filhos irão. E é lá que nós teremos vida abundante, vida plena. Lá não haverá choro. A Bíblia diz que não haverá choro, não haverá sofrimento. Lá nós estaremos com Ele. Aleluia. E o verso 14 diz o seguinte, ó. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vou ler de novo, que é para a gente poder ficar com isso na cabeça. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eu não sei se você já percebeu no espírito que eu percebi. Mas esse fechamento das igrejas, porque é um fechamento apenas dos templos, né, irmãos? Nós somos a igreja do Senhor e a igreja do Senhor não parou. Pelo contrário, a igreja do Senhor avançou. É tanto que eu, hoje à noite, de forma muito simples, estou entrando em quantas casas? Eu nem faço ideia da quantidade de casas em que eu estou entrando, mas eu sei que são muitas casas. Mas o que eu quero que você entenda é, esse evangelho de Jesus está sendo pregado velozmente, de forma acelerada. E aí a palavra diz, ó, ele será pregado por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Não sei se você já prestou atenção, mas às vezes em nossas lives entram pessoas que não são do nosso país, que são de outros países. Nós já tivemos pessoas dos Estados Unidos nos vendo, nós já tivemos pessoas da América Latina nos vendo, pessoas de muitos lugares ouvem essas lives e participam conosco, e interagem conosco, e entram nos nossos perfis privados e falam conosco e dizem que receberam a palavra. Irmãos, a igreja está caminhando velozmente. Imagine a quantidade de pastores, de pastoras, de homens e mulheres de Deus que têm pregado essa palavra. E essa palavra tem alcançado lugares que ela nunca alcançou. Entrado em lares que ela nunca entrou. Falado com pessoas que ela nunca tinha chegado. Velozmente. Nós estamos correndo velozmente. E aí Jesus diz, quando isso acontecer, que haverá testemunho para as nações, que as nações ouvirão falar de Jesus, então virá o fim. E aí fica a minha palavra aqui de incentivo à tua vida. Nós estamos nos aproximando do fim, queridos. Só que o fim para o cristão não é um fim de sofrimento, não é um fim de dor, não é um fim de irei perder coisas. O fim para o cristão é um fim de gozo, de alegria, de regozijo, de estar na presença de Deus, de estar com Deus perpetuamente, de se unir com Ele, de viver na eternidade com o Pai.
Creia no Senhor Jesus, a palavra diz, e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então chegou o tempo de nós sermos essas testemunhas de Cristo, de nós nos colocarmos na posição de filhos, filhos amados. Chegou o tempo de nós não apenas pensarmos nos nossos desejos particulares, que são importantes. Eu não digo que não são importantes, não, são muito importantes. Mas esses desejos precisam andar juntos com o que Cristo quer para nós. E Cristo quer que a sua igreja seja uma igreja que compreenda a verdade da palavra e não se atemorize com o que está acontecendo. A palavra diz também em outros versos que haveriam epidemias, que haveriam pestes sobre a terra. Nós vamos falar sobre isso e vamos trazer os textos sobre tudo isso nos próximos encontros. Mas nenhuma dessas pestes, queridos, pode abalar o povo de Deus. Nós estamos sendo instruídos, avisados sobre tudo que irá acontecer. Haverá uma sequência de acontecimentos. E é sobre isso, eu vou usar esse termo para que os irmãos entendam. É sobre isso o tema da nossa próxima aula, tá bom? Estou relembrando meu tempo de professora. É sobre isso o tema da nossa próxima aula, né? Nós vamos falar sobre a sequência dos acontecimentos, as coisas que acontecerão, né? Para que você esteja pronto, esteja preparado e, além de tudo, esteja dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque essa é a nossa alegria, estar na presença do Pai, estar na presença de Deus. Eu espero que você tenha sido abençoado nessa noite, que essa palavra edifique o teu coração, que essa palavra fortaleça a tua fé, que você compreenda que nada do que estamos vivendo é obra do acaso ou apenas obra de Satanás, mas tudo o que está acontecendo tem um dono, tem as mãos do Senhor cuidando de todas as coisas, direcionando todas as coisas, movendo todas as coisas. Deus é Deus e Ele está contigo. Deus é Deus e Ele cuida da sua igreja, para que a sua igreja não ande errante, sem direção, sem entendimento da palavra, sem entendimento das coisas que estão acontecendo. Tenha calma nesse tempo, tenha paciência nesse tempo, permaneça firme na fé nesse tempo, porque nesse tempo Jesus vai fazer coisas grandes na tua vida e vai operar coisas maravilhosas no teu coração e na tua casa. Amém, queridos? Nós teremos na próxima segunda-feira o nosso encontro, né? Eu vou colocar nesse mesmo horário, tá, irmãos? Nesse mesmo horário nós vamos nos encontrar na próxima segunda-feira. E aí o tema segunda-feira é os eventos e os acontecimentos, a ordem cronológica dos acontecimentos para o fim dos tempos, tá bom? Eu espero que tua vida tenha sido abençoada e edificada por essa palavra. Espero que o Senhor tenha, de algum modo, falado ao teu coração. Fico muito feliz porque você parou esse tempinho para falar conosco, né? Fico muito feliz porque você teve a oportunidade de ouvir um pouco do que Deus tinha a dizer, né? E que Deus te abençoe, que nessa noite você tenha paz e alegria no Espírito Santo. Permanece firme, porque aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai completar. E aí Jesus disse, aquele que perseverar até o fim. Persevera, fica firme. Você é forte, você não é frágil demais que não possa suportar essas coisas. O Senhor está contigo, e se Ele está contigo,
não há por que temer, não há por que andar abatido, não há por que andar nervoso com nada. Deus te abençoe, tenha uma noite de paz, um abraço para todo mundo. Deus abençoe. Come on, let's go. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know